O programa está oficialmente aberto. Você está no quadro O Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, na rua Gabriel Pisa, 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Bem, o chopp de hoje é da Destiny Brewing, a cervejaria destino da cidade de Ourinhos, no estado de São Paulo. Sim, nosso destino de hoje é Ourinhos. Todavia, na logomarca da Destiny, há a efígie de um gato preto assustado. Quando você passa aqui na porta do Empório Laura Guiar, você vai ver uma bandeira azul com um gato preto todo arrepiado. Este é o gato Sif, sim, o gato fada, dado que Sif é um termo gaélico que significa fada. Logo, é uma entidade felina. Vamos entender o seguinte, para evitar qualquer mal entendido. Não é um gato, é uma entidade que ela aparece para os médiuns sob a forma de um gato, um felino, ok? É que nem a deusa Bastet na cultura egípcia, ok? E aí há uma pergunta da Miriam Big Pig. Há alguma ligação do Sif felino com o Sif de Guerra nas Estrelas? A priori não. E duvido que a posteriori se ache alguma coisa. Todavia, na ficção científica, o termo Sif foi grafado pela primeira vez no livro O Senhor da Guerra de Marte, de Edgar Rice Burroughs, e serve de alcunha para um monstrengo. Eu deduzo que o George Lucas fez uma inversão de histórias. O George Lucas é um cara que sabe das coisas, porque vamos entender o porquê dessa inversão de história. Se a gente pegar todos os filmes da franquia Guerra nas Estrelas, começa com aquela narração em que uma voz feminina fala há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. E aí, o que eu deduzo é o seguinte, que o Lucas, ele chegou à conclusão de que o monstro marciano passou a ser chamado de Sif por osmose. Ou seja, alguém queria ofender o monstro, queria dar uma alcunha para ele e pegou a alcunha de um inimigo conhecido, Sif. Ok? É que nem, por exemplo, quando os corintianos começaram a chamar os palmeirenses de porcos. Já teve aquele problema histórico dos jogadores do Corinthians que morreram acidentados, o Corinthians pediu para uma partida ser adiada, o Palmeiras não quis, e para ofendê-los passaram a chamá-los de porcos, ou seja, é uma forma de ofensa. Então o monstrengo na ideia do Lucas é essa. Ademais, na cultura celta, essa entidade felina é descrita como um grande gato preto com uma mancha branca no peito. Um grande gato preto com uma mancha no peito. Ou seja, é assim que essa entidade se revela aos médiuns. É a forma que ela assume. Todavia, o que ela faz? Qual que é a função dela nessa cultura celta? Deixa eu tomar um gole aqui, ó. Acredita-se, ou acreditava-se na cultura celta, que quando o corpo de um falecido ele era deixado só, essa entidade subia sobre ele e lhe surrupiava a alma. E levava essa alma para a egrégora das fadas. Com isso, tirando dele a possibilidade de reencarnar. A gente entende que na cultura católica, no cristianismo católico e pentecostal não existe a reencarnação. Todavia não existe por quê? Porque a reencarnação não entrou na Bíblia. Inclusive há um estudo até acho que do Ryonosuke Akutagawa, ele fala isso num livro que eu estou trabalhando aí, que é o Cristo só viveu 33 anos, claro, uma idade cabalística e tal, mas ele não teve tempo de passar o conhecimento por inteiro para os seus seguidores, os apóstolos. Então, a questão da reencarnação acabou ficando fora do cristianismo nesse momento. E voltaria depois, por outras vias, contudo, tanto o cristianismo católico quanto o pentecostal negam a reencarnação. Eles negarem,
é uma questão deles. Eles negarem não quer dizer que não exista. Inclusive eu já demonstrei isso em alguns momentos, que ela é inclusive citada na Bíblia. Eu não vou entrar aqui nisso, mas vamos dar sequência à coisa. E aí, a fim de que o gato não surrupiasse a alma do falecido, na Escócia principalmente foi criado o Fil Fadalach, a vigília prolongada. O que a vigília prolongada é? É um rito fúnebre em que eles fazem uma festa com música, dança, gincana durante o período que antecede o funeral, o enterro do morto. E isso é até uma coisa que é conhecida, é vista muito também na cultura irlandesa. Eles tocam fazem músicas, em geral eles tocam muita gaita de Foley, que é das duas culturas e tal. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá se canta Amazing Grace. E o que é isso? E isso chegou para nós através dos portugueses, o Fil Fadalach chegou na forma do velório. Esse rito que nós fazemos aqui, esse rito fúnebre chamado velório, que se fica durante a noite junto ao corpo do falecido. Hoje nem tanto, não se faz tanto, mas antigamente se fazia, até se bebia o corpo do morto, se servia bolo até, servia cachaça e bolo de fubá, café. Tinha até era um ritual mesmo, uma certa comemoração. Isso daí é um resquício do Fil Fadalach. Chegou aqui através dos portugueses. Ok? Ademais, explicada a questão do gato preto da Destiny, o nosso o nome em inglês é Catsif, a nossa entidade felina, vamos para o chopp, que é a Fil Days. Fil Fadalach, a Fil Days. Tudo tem uma sonoridade próxima, que é um New England IPA, também chamado de NEIPA. E ele foi criado no início dos anos 2000 pelo mestre cervejeiro John Kimmich. Sim, John Kimmich, que fundou a Alchemist Brewery na cidade de Waterbury, no estado de Vermont, na região da Nova Inglaterra, na costa leste dos Estados Unidos da América. Por isso é um New England. Ademais, em 2003, ele lançou a primeira IPA, a primeira New England IPA, a primeira NEIPA da história, a Red Topper. E ela chegou lá como um contraponto às IPAs da costa oeste. Era da costa leste e era o contraponto às IPAs da costa oeste, dado que as da costa oeste são mais amargas. Eu já falei disso em outras oportunidades. E interessante que as IPAs norte-americanas elas são mais brandas na questão do amargor em relação às IPAs do Velho Mundo. E a característica dela é ser perfumada, bem perfumada, turva e de um amargor brando. E ela tem uma característica durante o processo de elaboração dela, porque ela faz a utilização exótica do lúpulo. Aliás, eu já tratei disso em outros programas, que ela usa duas técnicas, a late hopping e a dry hopping. A dry hopping que foi citada, que na dry hopping, que depois do processo de fervura, que ela vai para a fermentação, se adiciona lúpulo. E o late hopping é depois da fermentação se adiciona o lúpulo tardio, que dá uma característica mais refrescante a ela, reforça o lado refrescante. Foi no último programa que eu tratei do Madame Satã, eu falei da questão do gostinho de mato, dá essa pegada de mato. E por que dessa adição tardia do lúpulo? Para que ela liberasse os óleos aromáticos, mais óleos aromáticos do que amargor. O lúpulo, de um jeito ou de outro, vai gerar amargor à cerveja, ao chopp. Contudo, nesse processo, o principal acaba sendo os óleos aromáticos e um tiquinho de amargor, porque afinal
cerveja é coisa de homem. E aí ela fica com esse buquê frutado. E na história dessa New England IPA, a NEIPA, há esse detalhe dela ser turva, que ela não é filtrada. E isso, à época, causou uma certa repulsa, porque as pessoas achavam que ela era mal feita, por desconhecimento, por ignorância. Quem não conhece o processo acha que ela é mal feita. Não, ela não é mal feita. Ela é bem feita dentro da proposta dela, que é não ser filtrada. Por fim, a Field Days, alguns dias, ela tem o IBU, a Unidade Internacional de Amargor de 36, ou seja, um amargor moderado. E o ABV, o teor alcoólico por volume, é de 5,5%, considerado mezzo a mezzo. Ou seja, é um chopp que tem o gosto da costa leste norte-americana. É, gente, um chopp muito gostoso, vocês podem ver, muito refrescante, muito saboroso. Uma joia mesmo da costa leste. E aqui no Empório Laura Aguiar você vai poder experimentá-lo, ok? Pegando como o nome da marca Destiny, o nosso destino é Ourinhos, através do Empório Laura Aguiar. E, dito isso, você vê conta história, desde a marca, o gato Sif. Que legal, a entidade felina que aparece, sim, ela aparece. Só fazendo um reforço que eu citei, a questão da deusa Basta, e eu já falei disso em outros programas aqui do Cuesta Verde, que eu trato de misticismo. No caso da série... Qual série que eu tratei disso daí? Da série do UFOs captados por câmeras, falando que realmente nas outras culturas há essa presença. Tanto é que, só para fazer um adendo, na cultura egípcia, a balança, quando a pessoa morre, o coração dela é pesado na balança de Anubis. Ela tem que ter o peso estabilizado com uma pena na balança de Anubis. Anubis é o cão, é o deus cão. E nos Estados Unidos há uma questão que até foi o Woody Allen que trouxe isso num filme dele, que você pega Deus de trás para frente, God é dog. Ou seja, Deus de trás para frente dos Estados Unidos é o cachorro, é o Anubis. Ou seja, há essa como fala, ligação do Egito com os Estados Unidos, e tem muita ligação da cultura egípcia com o norte-americano. Tanto é que você vê, quem que é o rei dos Estados Unidos? Elvis Presley. Ele vem de onde? De Memphis. Memphis, olha o nome do local. E tem até uma teoria aí, tem um livro que trata disso, eu preciso comprar esse livro, lê-lo, que há uma teoria de que Elvis seria a reencarnação de Tutankhamon, sim, do rei Tut. Seria isso? Você olhando o Elvis com aquelas costeletas, aquele estilo dele, ele é o rei, figura fantástica. Então, você vê, é um chopp cheio de história esse. Nós fomos olha só, fomos para Escócia, Irlanda, Marte. Olha a viagem que nós fizemos. Vamos lá, começamos em Ourinhos, viemos para o bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, fomos para a Escócia, Marte, voltamos, regressamos para Santana e aqui encerramos o programa de hoje deste gostoso chopp. Ou seja, gente, é o chopp da entidade felina. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!